Bom dia! Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de iniciação científica, levantamento sobre métodos de avaliação de modelos de linguagem de grande escala. Meu nome é Luiz Gabriel, meu orientador é o professor João Paulo Papa, e eu queria começar contextualizando um pouco sobre a ideia, como ela surgiu, qual a importância desse trabalho, a relevância dele. Depois eu quero partir para falar um pouco sobre o objeto desse artigo principal, seriam as métricas de avaliação, para facilitar o entendimento do que foi feito na metodologia e, por fim, conversar um pouco sobre os resultados obtidos até então. Bom, começando pela contextualização, a gente vê aí um aumento significativo do uso de inteligência artificial, principalmente os modelos de linguagem de grande escala, as LLMs, em um âmbito não só profissional, mas também pessoal. Então você vê um aumento aí no uso no quantidade de pessoas que utilizam e uma diversificação desse uso. Então você tem projetos acadêmicos complexos a usuários diários que perguntam coisas comuns. E com essa diversificação e esse aumento do uso, você tem aí uma necessidade maior de averiguar erros, mitigar esses erros e ter uma qualidade maior do produto que está sendo feito pela inteligência artificial. E essa etapa é feita também pelo momento de avaliação, quando a inteligência artificial já está produzindo textos e você tem que verificar se o que está sendo feito é coerente e tem uma qualidade boa. Essa etapa, ao mesmo tempo de ser tão importante, ela não tem um ramo de pesquisa tão grande, ela não tem um destaque tão grande na parte de pesquisa de inteligência artificial. Então, aí a gente vem com esse trabalho, a gente enxerga uma oportunidade aí para fazer esse trabalho, desse levantamento comparativo entre diversas métricas, como elas se comportam em português brasileiro, que é uma grande lacuna tanto para especificamente as métricas, como partindo para os desafios ali citados ou a parte de benchmark, você não tem muitos materiais para fazer essas comparações, esses datasets de texto para aplicar esses projetos como esse de métrica de avaliação. Então, a gente vê a importância de trabalhos como esse, que exploram essa área que é tão importante, mas ao mesmo tempo fica meio em segundo plano entre outras etapas de se construir uma inteligência artificial. Bom, agora partindo para as métricas, o que é uma métrica de avaliação? A primeira forma de você avaliar um texto, o produto de uma inteligência artificial seria uma avaliação humana, mas dado o aumento do volume, chega um momento que a gente não é capaz de avaliar produto por produto e ter uma avaliação satisfatória feita manualmente. Então você tem as métricas que fazem isso de maneira automática, com uma referência humana, que é o benchmark, o banco de dados, e o produto feito pela inteligência artificial. Essa métrica vai fazer algumas contas entre esses dois textos e dá, no final, uma pontuação numérica para essa inteligência artificial. Começando pela Bleu, é uma métrica que foi uma das primeiras, feitas lá em 2001 pela IBM, num contexto de tradução automática, então você não tinha nem um pouco inteligência artificial da maneira como a gente tem hoje. Ela é baseada em N-grams. O que seria N-grams? N é um número arbitrário e grams seriam trechos da frase. Então, basicamente, você vai ter a frase-alvo, que é a referência humana, e a concorrente, que é o que a IA fez, e você vai comparar N palavras entre elas. Então, se N for 1, você vai comparar o, gato, gato, pulou, pulou, nona. Se N for 2, você vai comparar o gato, aí depois gato pulou, pulou no, e por assim por diante, conforme você vai aumentando esse N. A Bleu, ela é bem simples, ela vai comparar palavra por palavra, se as palavras forem iguais, a pontuação no final aumenta, se as palavras forem diferentes, há uma penalização. Então, ela é bem simples, bem direta, começada exatamente para esse contexto de tradução, o que não é tão bom em um contexto mais complexo que a gente tem as IAs hoje em dia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais para frente, conforme a gente vai avançando nas métricas. A próxima que a gente tem é a BERT Score. Novamente, a gente tem a referência e o candidato. Esse nome varia, mas, enfim, você tem uma alvo humana, uma que foi feita uma referência humana e o que foi feito pela inteligência artificial. A BERT Score, ela vai receber essas duas frases.
ela vai transformar essas duas frases em vetores, cada palavra vai ser um próprio vetor dado o contexto da frase, e, por fim, ela vai fazer a comparação desses vetores. Como cada palavra é um vetor feito baseado no contexto da frase, então você consegue ter avaliações mais complexas, feitas partindo para a BERT Score. Você tem uma métrica que foi feita em 2019. Ela é bem mais complexa. A BERT Score, foi feita em 2019. Ela tem como objetivo, diferentemente da Bleu, que vê apenas as palavras, aqui você considera o contexto delas. E ela faz isso através de vetorização. Então, cada palavra vai virar um vetor, dado o contexto da frase em si. Então, cada palavra vira um vetor e os vetores vão se influenciando para serem construídos esses valores. Assim que, como cada palavra vai ser um vetor, você consegue fazer a comparação desses vetores. Com o próximo, eles são dado direção, enfim, você faz a comparação de vetores. E o quão próximo esses vetores são, você consegue um matching, uma combinação melhor. Então, por exemplo, o vetor de frio e congelando vão ser próximos. Então, você consegue uma pontuação maior, o que uma métrica simples, como a última que a gente viu, iria dar uma penalização, por não serem exatamente a mesma palavra. O clima está frio hoje está congelando, tem o mesmo contexto. Congelando e frio não é a mesma palavra, mas mesmo assim você consegue uma pontuação boa nisso, por causa dessa vetorização. Por fim, a gente tem LLM as Judge, ou LLM como juiz. Aqui é simples, você vai usar uma segunda LLM como um juiz do que foi feito pela primeira LLM, que está sendo avaliada, que está sendo testada ainda. Então, você pega essa segunda LLM, você vai passar a referência humana, a resposta que foi dada, os critérios que você quer que sejam avaliados. Isso é um ponto muito positivo da LLM as Judge. Você consegue dizer como esse avaliador tem que fazer a avaliação dele, o que tem que considerar, o que pode desconsiderar, o que tem que ser mais crítico. E aí o juiz, a LLM como juiz vai dar uma nota. Todas as três dão uma nota no final, são só cálculos diferentes. Aqui a própria LLM vai dizer uma nota no final. E, e é uma métrica, ela é uma evolução aí na parte de considerar contexto, metáforas, e você consegue ter uma subjetividade maior nesse juiz. E é uma forma de avaliação mais moderna que a gente tem hoje em dia. Como dito no começo, a produção de benchmarks em português é escassa, então uma forma que a gente encontrou de solucionar, não só para esse trabalho, mas para vários projetos aqui do Recogna, foi fazer o nosso próprio benchmark. A gente tem o EduBench, que são provas de vestibulares, questões de vestibulares de 2015 a 2025. E, então, essa referência humana é muito útil para projetos como esse. Dado essa referência humana, a gente utilizou o Cloud e o ChatGPT para produzir respostas em cima dessas questões. Então, dadas as questões, o ChatGPT e o Cloud produzem respostas baseadas em uma nota. Então, eu quero uma resposta na nota 0, uma resposta na nota 2, uma resposta na nota 5, uma resposta na nota 9, servindo assim como o nosso gabarito, essas notas esperadas. E com essas respostas, com esse material de inteligência artificial feito, a gente passa nas métricas. Então, as métricas vão receber essas respostas, sem saber a nota esperada, eles vão dar uma nota eles mesmos para essas respostas. E por fim, a gente fez uma análise da correlação com a nota esperada e com as outras métricas, para ver o quanto elas concordam, discordam e o quão próximo elas chegam do resultado. Bom, essa tabela dos resultados, a gente tem duas, porque a gente fez dois datasets, basicamente, com respostas de inteligência artificial, um feito pelo Cloud, um feito pelo GPT. As colunas e as linhas com asterisco são a inteligência artificial que fez as respostas, e a outra inteligência artificial que está na tabela, ela fez a avaliação, como a LLM Judge, né? A RUGE
É próxima da Bleu, ela é uma evoluçãozinha da Bleu, então é similar. E os resultados que a gente obteve, basicamente o que já era esperado é que as IAs iam ter um melhor desempenho, tanto se comparado com a nota esperada quanto entre si, então as avaliações são próximas entre elas. Algo inusitado foi que a BERT teve um desempenho menor, então isso se dá pelo fato de que o caráter dele querer valorizar sinônimos e palavras que têm contextos parecidos faz com que ele ignore um não, por exemplo, no meio da frase, que contradiga o que deveria ser dito. Como está num contexto parecido, se você tem uma informação que prejudica isso, ele vai acabar dando uma nota boa, mesmo que só uma palavrinha vai prejudicar tudo. Então, a Bleu e a Rouge, que são mais simples, elas acabam tendo um desempenho melhor. Esses foram os resultados que a gente teve até então, como ideias de trabalhos futuros, até para esse projeto em si mesmo, estender a quantidade de métricas abrangidas no estudo, então aplicar outras métricas nesse mesmo estudo, nesse mesmo artigo, e utilização de benchmarks em outros idiomas, que em inglês principalmente, para a gente ter uma comparação do desempenho dessas métricas em outras línguas e com o português brasileiro. Bom, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigado pela atenção e tchau.